My name is Paulo Sotero. I'm the director of the Brazil Institute at the Wilson Center. It's a pleasure to welcome you all this morning here for a very important presentation, this being the first meeting we have this year, as we said in the announcement, a crucial year for Brazilian democracy, with a very heavy program of events. So we are very happy that you could join us. I will ask the chairman of our advisory board, Ambassador Anthony Harrington, to start us off by welcoming our guest of honor and speaker of the day, the president of the Chamber of Deputies in Brazil, the Honorable Rodrigo Maia. Ambassador Harrington, please, the floor is yours. Thank you, Paulo. And good morning, everyone, on behalf of the Wilson Center and the Brazil Institute. Thank you for joining us for a very interesting, informative, and timely conference this morning. And a special welcome to my friend, Ambassador Sergio Amaral. It's an honor to welcome the President of the Brazilian Chamber of Deputies, Rodrigo Maia, to share with us his unique perspectives into the current state of Brazilian politics and the prospects of its recovering economy. Mr. President, we've arranged some snow for your enjoyment while you're here, which we may have a few people still cleaning the snow off their cars this morning. Also, I would like to extend a warm welcome to the members of the Speaker's delegation, which includes, I believe, 6 fellow deputies in the Brazilian House of Representatives. Good to see you as well. Welcome also to Fernando Lamonge, Oscar Vilhena, Matthew Taylor, and Mauricio Moura, scholars from Brazil and the U.S. who will further discuss the Brazilian political scene after we have a coffee break. As a former ambassador to Brazil who's remained engaged with the country, I'm also pleased that Speaker Maia is meeting with counterparts in the U.S. Congress, and I understand on Monday he conferred with UN Secretary General Antonio Guterres. As you all know, and Paulo referred, Brazil is just about 10 months away from a critical presidential election, also gubernatorial and congressional. Over the last 4 years, Brazil has endured the most severe economic recession in its history, a corruption investigation of unprecedented scale, the impeachment of a president, and the indictment of 2 others, including the sitting president. So 2018 is shaping up to be the most important year for Brazilian democracy since the end of the military regime in the mid-'80s. It's an unpredictable year, at least as far as I can tell. The field of presidential candidates remains highly fluid. The 2 candidates currently at the top of the polls, President Lula and rightist Congressman Jair Bolsonaro, also have the highest negatives in the race. A federal appeals court decision is expected a week from today on the sentencing of President Lula in corruption charges in the first of 6 criminal cases he faces, which could bar the former president from running, at least officially. At this point, it does seem impossible to predict who will emerge as the winner. It is apparent that Brazil can hardly afford to postpone the challenges posed by the structural fiscal imbalances of the public sector. Addressing those challenges has been a priority of our keynote speaker today. Rodrigo Maia has been a principal actor in reform efforts, including the pending pension reform bill, which is considered central to economic recovery by most observers and would hopefully put the country back on the path toward stronger economic growth and prosperity.
The Speaker recently announced that the Chamber will vote on the contentious reform proposal next month. I'm sure we're all very interested to hear his thoughts on the importance and prospects for this legislation. The reform, as you know, is seen as unpopular, but is also considered as virtually unavoidable by many experts, reflected in the Standard & Poor's debt downgrade just last week. Indeed, this kind of reform was first proposed by President Dilma Rousseff following her 2014 re-election. It may be helpful to keep in mind that key labor reforms, once viewed also as an impossibility, were approved by Congress last year. Brazil is a resilient nation which has demonstrated more than once its capacity to face and overcome huge challenges, such as stabilizing the economy in the 1990s after decades of hyperinflation. Speaker Maia undoubtedly understands better than most the contours and inner workings of Brazilian politics, having grown up in a political family. His father, the economist Cesar Maia, served honorably as mayor of Rio de Janeiro for 3 terms and was a member of the 1988 Constituent Assembly that produced the Brazilian Constitution. Born in Chile while his father was in exile during Brazil's military dictatorship, Speaker Maia is also part of a younger generation of Brazilian politicians that now faces the daunting task of reforming and strengthening the system of governance that their predecessors created. After entering politics in 1996 at the age of 26, as part of the municipal government of Rio, Speaker Maia rose rapidly through the ranks. In 1998, he was elected a federal deputy for the state of Rio. In July 2016, just 20 years after taking his first political post, he was elected president of the Chamber of Deputies by his peers and was re-elected last year. He is seen by political actors and analysts alike to be continuing his rise in Brazilian government and politics. Last week, leading polling firm Ibope said it will begin to include the Speaker in its next presidential poll. So, Speaker Maia, we are grateful to you for agreeing to provide the keynote address for us today. The floor is yours. Take a few moments away from business pressing from Brasília. Por favor. Bem, bom dia a todos. Prazer estar aqui no Wilson Center com a oportunidade de falar um pouco daquilo que nós acreditamos, do que a gente vem fazendo na presidência da Câmara, a nossa pauta, né? Eu tentei separar aqui a minha fala em 4 partes. Eu vou tentar organizá-las aqui, que eu acho que fica mais fácil para poder ser bem objetivo naquilo que eu gostaria de deixar de mensagem aqui na manhã de hoje. Vamos lá. Na gestão da presidente Dilma, assistimos à volta do velho Estado interventor típico da ditadura militar, que transfere privilégios e benefícios para grupos de interesse e intervém de forma discricionária nos mercados, como a desoneração para produtos selecionados, as medidas protecionistas no comércio exterior e a tentativa de baixar juros de mercados por meio de uso de bancos públicos. O governo também tentou iniciar um vasto programa de desenvolvimento de diversas atividades produtivas, como estabelecer uma indústria naval, a produção de bens de capital e serviços para a indústria de óleo e gás, a proteção da indústria automobilística por meio do Novar Auto, entre muitas outras.
Além disso, o governo também resgatou as velhas formas de condução de política econômica. Tentativa de segurar a inflação por meio de controle de preços administrados, como gasolina, e expansão dos gastos públicos para estimular o setor privado, seja por meio das desonerações, seja por meio de empréstimos subsidiados, como os concedidos pelo BNDES. O resultado foi um imenso fracasso. As desonerações e o crédito subsidiado não resultaram em expansão de emprego e de investimento, mas apenas em piora das contas públicas. As medidas de proteção à produção local não resultaram em aumento da produtividade, mas apenas na expansão de setores que não conseguem sobreviver sem o apoio do poder público. Além disso, a sua baixa produtividade prejudica os setores à frente na cadeia produtiva, obrigado a comprar insumos e bens de capital mais caros ou menos eficientes. A tentativa de reduzir a taxa de juros por meio dos bancos públicos igualmente fracassou. O seu resultado foi beneficiar alguns tomadores de empréstimos à custa da queda da taxa de juros dos bancos públicos, que no caso da Caixa caiu até mesmo abaixo da taxa de referência, fragilizando a sua solvência. O Brasil enfrenta uma agenda de ajuste tão importante quanto difícil. Depois de uma década em que saiu da rota iniciada nos anos 80, aos poucos começamos a retornar aos trilhos, mas os problemas acumulados são imensos. Além disso, há os muitos grupos beneficiados pelas medidas de proteção e concessão de privilégios que, claro, resistem às mudanças. Temos, porém, duas boas notícias. A primeira é que o país parece ter aprendido com o imenso fracasso do resgate da agenda nacionalista dos últimos anos, e muitos começam a defender uma nova agenda de desenvolvimento. A segunda, que o dinheiro acabou. A grave crise fiscal nos obriga a repensar escolhas e prioridades, reconhecer fracassos e focalizar os recursos disponíveis. Os anos de abundância resultaram em imensos desperdícios em projetos fracassados em uma das piores crises da nossa história. O severo desequilíbrio das contas públicas nos obriga a recompor a responsabilidade fiscal e a definir com rigor as prioridades da política pública. A crise fiscal pode ser decomposta em 4 principais componentes. Em primeiro lugar, desde a Constituição de 88, foram aprovadas diversas emendas constitucionais e novas leis que ampliaram as obrigações de gasto por parte do Estado brasileiro, incluindo a ampliação do regime previdenciário e assistência social, as vinculações com saúde e educação, entre muitas outras. Em segundo, a população brasileira tem passado por um rápido processo de envelhecimento. A população acima de 65 anos cresce 3,5% ao ano, enquanto a população em idade de trabalhar menos de 1%. E esse número é decrescente. Dadas as regras atuais da Previdência, isso resulta no forte crescimento de despesa com Previdência observado nos últimos anos e que vai continuar nos próximos anos. Desde 91, a despesa do governo federal cresce cerca de 6% acima da inflação por esses fatores. Nesse período, tivemos a crise fiscal de 97 e 98, resolvida com um forte aumento da carga tributária em 99. Além disso, nos anos 2000, esse elevado crescimento de despesa foi compensado pelo aumento da arrecadação e pela formalização do mercado de trabalho, que aumentou a arrecadação da Previdência. Desde 2011, a Receita deixou de ter crescimento extraordinário e voltou a crescer com o PIB e o mercado de trabalho, iniciando a progressiva piora das contas públicas. Em terceiro, diversas medidas de política econômica adotadas desde 2008 reduziram as receitas e aumentaram as despesas. Entre essas, destaque-se desonerações, a ampliação do crédito subsidiado. Apenas o valor presente dos subsídios concedidos pelo BNDES, segundo a Fazenda, chegou a 320 bilhões de reais. Em quarto, com a desaceleração da economia, a partir de 12 e 13, e depois com a recessão iniciada em 14, a receita caiu ainda mais. A recuperação recente da economia colabora com o aumento da receita, mas não é suficiente para equilibrar as contas públicas. Sem a reforma da Previdência, a sua despesa, atualmente em 13% do PIB, pode chegar em 19% em poucas décadas. A reforma da Previdência é fundamental para que o déficit da Previdência não continue a aumentar na velocidade atual. Anos seguidos de déficit primário, o crescimento das despesas obrigatórias, que atualmente chega a 104% da receita corrente líquida, ameaçam a regra de ouro, além de seu impacto sobre a trajetória crescente da dívida pública. Em 2018, o Tesouro estima em 184 bilhões a diferença entre os gastos obrigatórios e a capacidade de financiamento do governo, tendo em vista a restrição que o governo apenas pode se endividar para pagar despesa de capital,
como amortizações de dívidas passadas ou despesas com investimento. Este ano, a possibilidade de receber antecipadamente 130 bilhões de empréstimo concedido ao BNDES, mais algumas receitas extraordinárias, permitem cumprir a regra. Como falei no começo, a boa notícia é que o dinheiro acabou, o que está forçando o debate sobre as prioridades da política pública. Vamos combinar que, com o imenso desperdício de recursos em projetos fracassados nos últimos anos, essa é uma boa notícia. O país vai ter que avaliar os diversos programas existentes, identificar o que funciona e quais os grupos beneficiados e decidir o que deve ser mantido e o que deve ser revisto. Há ainda a grave crise dos estados e municípios. O principal problema é o gasto com servidores e aposentados. As medidas paliativas dos últimos anos, como o uso de depósitos judiciais, empréstimos com aval da União ou dos bancos públicos, a renegociação da dívida com a União, apenas serviram como paliativos enquanto as despesas obrigatórias continuavam a aumentar. O resultado foi o agravamento da crise do quadro fiscal. Os ajustes extraordinários têm vida curta e a despesa continua a aumentar. O resultado é o número crescente de estados em dificuldades, número que deve aumentar no ano de 2019. Enfrentar esses problemas passa necessariamente por uma série de reformas e o diálogo com o judiciário. Há muitas regras que determinam aumentos anuais para diversas categorias de servidores por tempo de serviço que precisam ser reavaliadas. Há ainda liminares concedidas pelo Supremo que bloqueiam medidas como reduzir salário e jornada de servidores ou que limitam a contribuição para a previdência dos servidores. Não me parece haver saída sustentável para os estados e municípios em enfrentar o gasto elevado e crescente com servidores e aposentados. Defendo uma maior abertura comercial e uma integração das nossas empresas com as cadeias globais de produção. Devemos produzir no Brasil aqueles bens e etapas de produção em que podemos ser competitivos, importando de cada um dos demais países o que eles fazem consistentemente melhor do que nós. Um exemplo é a Embraer, que se tornou o líder global do seu mercado pela qualidade do seu corpo técnico e por ter acesso aos mercados globais, podendo adquirir o que é melhor produzido nos demais países. Esse sucesso decorreu da combinação entre um setor privado exposto e competição global e de uma política pública que estimulou a educação de qualidade e o desenvolvimento de vantagens específicas. A Embraer não é um exemplo isolado. O mesmo ocorreu com diversos setores do agronegócio que se beneficiaram de pesquisa em novas tecnologias realizada por institutos públicos, como a Embrapa, e privados. Esses setores se desenvolveram na medida que seus ganhos de produtividade permitiram disparar os mercados globais. Novamente, a combinação de educação e inovação apoiados pelo setor público em meio a empresas expostas à competição global, em que apenas os mais produtivos sobrevivem. A nova agenda de desenvolvimento passa por políticas públicas horizontais, que melhorem as condições para todos os setores produtivos. Temos imensas oportunidades para expandir os investimentos em infraestrutura, como estradas, ferrovias, portos e energia. Para isso é preciso estabilizar e dar segurança ao marco regulatório, definindo com clareza as atribuições das agências reguladoras e de seus ministérios. Cabe ao poder eleito definir as prioridades e as metas a serem atingidas. Cabe às agências fiscalizar a execução dos contratos e dirimir conflitos. Há uma extensa agenda para simplificar procedimentos e garantir a clareza dos requisitos necessários antes de iniciarmos investimentos. Com maior segurança sobre os requisitos e obrigações necessárias e confiança de que as regras não serão alteradas assodadamente, podemos assistir à expansão do investimento em infraestrutura tão necessário para a redução dos custos de produção e a retomada do crescimento sustentável da renda e do emprego. Essa agenda também passa pela abertura comercial, com a simplificação das muitas alíquotas hoje existentes e inúmeras restrições ex-tarifárias. Essa é uma agenda difícil, por muitas empresas e setores provavelmente não conseguirão se ajustar. Os que conseguirem, porém, se beneficiarão de insumos e bens de capital mais baratos ou produtivos. Do meu ponto de vista, deve ser uma agenda clara e firme, porém implantada progressivamente ao longo de alguns anos para evitar crises súbitas localizadas. O governo também tem que fazer a sua parte e simplificar as obrigações tributárias, cujas regras devem ser claras e comuns aos diversos setores. O setor privado precisa ter segurança sobre as obrigações tributárias para poder investir e produzir. A dificuldade de tudo isso, claro, é como fazer a transição.
Por fim, cabe destacar que sem o ajuste estrutural das contas públicas, não há medidas tributárias que deem conta. Por necessidade, a regra tributária terminará sempre sendo alterada por meio de norma ou de interpretação, gerando insegurança para o setor privado e prejudicando o investimento, a produção e o emprego. E para finalizar, né, o último item, a parte social, existem inúmeras políticas sociais sobrepostas e sem avaliação de resultado. A agenda deveria ter como foco, a meu ver, garantir a focalização de recursos públicos nos grupos de menor renda e na escolarização das novas gerações. Há muita oportunidade de melhorar a eficácia das políticas sociais, como integrando FGTS, seguro-desemprego, abono salarial, entre várias outras. Essa agenda passa pela avaliação das políticas existentes e a sua eficácia. Além disso, existem diversos recursos da sociedade que são compulsoriamente arrecadados por grupos privados, como os recursos do Sistema S. Esse é um tema polêmico, mas que mais cedo ou mais tarde terá que ser enfrentado. Apenas um exemplo das muitas distorções que terão que ser tratadas e que, se bem encaminhadas, podem resultar em aumento dos benefícios sociais com redação de gastos públicos com intermediários improdutivos. O mesmo pode ser feito com diversas políticas sociais executadas de forma ineficiente, como muitos programas implementados pela Caixa Econômica Federal. Enfim, aqui é um grupo de temas que eu entendo que deva ser a agenda do Brasil, ou já é a agenda do Brasil de hoje para frente. Acho que nós vivemos uma crise fiscal sem precedentes, né? E o que eu acho que tem de mais importante nesse momento no Brasil é que nós conseguimos discutir todos esses temas. Conseguimos aprovar a reforma trabalhista, que era um mito no país, e estamos conseguindo discutir a reforma da Previdência. Com todas as dificuldades que nós sabemos que é votar uma reforma previdenciária no ano eleitoral, mas acredito que quanto mais nós conversarmos com a sociedade brasileira, mostrando que há distorções graves no nosso sistema previdenciário, onde os trabalhadores que ganham menos, que ganham um salário mínimo, acabam por financiar a previdência dos que ganham no teto do regime geral e, claro, os que ganham no teto do regime público, na casa de 20, 30 mil reais. Quando a sociedade compreender isso, o trabalhador compreender isso, cada dia que passa, nós teremos mais condições de convencimento dos nossos parlamentares. Acho que é o que eu tenho dito muito no parlamento, é que essa é uma agenda, primeiro que ela não se encerra apenas nessa reforma da Previdência e no tema da Previdência. Como eu disse aqui, nós temos toda uma discussão, um debate profundo de despesas obrigatórias da União, né, de abertura comercial do país, que vai precisar ser feito no processo eleitoral. Então, essa agenda, que parece mais polêmica, com mais rejeição, ela necessariamente vai participar, vai ter parte importante no nosso processo eleitoral em 2018. E eu confio muito que a sociedade brasileira vai escolher em 2018, né, no processo eleitoral, que certamente, como todos olham sempre para o futuro, saberá escolher uma agenda de reformas, uma agenda que reorganize o Estado brasileiro e dê condições para que o setor privado que queira investir no Brasil, de brasileiros ou não, tenha as condições necessárias e a segurança jurídica para investir no nosso Brasil. Muito obrigado e bom dia a todos. Well, the congressman agreed to answer some of your questions, and you can ask them in Portuguese or in English. Who's first? Raise your hand. No questions? Okay, let's go. I see in the third row. Okay, let's go. Wait for the microphone to get to you. Identify yourself so the congressman knows who he is talking to. Morning, everyone. I'll ask in Portuguese for President Maia. Sou Ricardo, da BBC. O presidente, o senhor falou que citou uma série de políticas sociais implementadas de forma ineficiente no país. Queria que o senhor desse exemplos concretos, quais políticas estão sendo implementadas de maneira aquém do esperado. E a pergunta número 2, se possível, tem uma discussão muito forte no Brasil sobre em que
lugar do espectro político as figuras chaves da política brasileira se encaixam? Fala-se em políticos que estão mais à direita, políticos mais à esquerda, mas há uma dificuldade de se encontrar políticos que estejam ao centro. Eu queria saber se o senhor, em que lugar desse espectro o senhor se enxerga. Bem, eu vou lhe dar um exemplo. Minha Casa Minha Vida, nível 1, das pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos. O governo transfere parte da sociedade para um conjunto, pessoas que viviam na informalidade completa, e não se preocupa como essa pessoa vai viver na formalidade. Então, a vida dessa pessoa, que tem o sonho da casa própria, ele é transformado em problemas do cotidiano, para pagar condomínio, para pagar energia. Não esqueça que ele vive na informalidade e consome energia como uma pessoa de classe média, né? Então, se você olhar a rotina das pessoas que tiveram a alocação desses recursos para as suas vidas e conseguiram o sonho da casa própria, você vai ver que não há escola no entorno, não há posto de saúde, não há ligação da estação de tratamento de esgoto ao sistema, porque não há sistema de esgoto nos principais projetos. Então, o esgoto é jogado num valão onde as crianças brincam. Então, eu estou dando um exemplo assim, real, que acontece com a vida das pessoas num projeto social mal feito, né, importante, né, mas que deveria vir em conjunto outras políticas para que você pudesse, de fato, dar condições àquela família. Você vai acabar transformando esses ambientes, como no passado se transformou no Rio de Janeiro, né, a Vila Kennedy, da Cidade de Deus, que aí eu não preciso contar para você o que aconteceu. Em relação à questão da posição política, o problema é que, para alguns, o centro é uma posição entre a esquerda e a direita. Eu acho que a política está num momento de mudança, onde o centro não necessariamente é esse ponto entre a direita e a esquerda, né? É um ponto onde as pessoas entendem a importância do diálogo com toda a sociedade, com os que pensam de forma mais parecida, não, né? E aonde tenta se tirar, do meu ponto de vista, dessa agenda, né, essa discussão que é ideologizada dos gastos públicos, né, da melhor forma de se organizar as contas públicas. Então, a responsabilidade fiscal, do meu ponto de vista, ela faz parte de base de quem pretende ter um ambiente que não seja ideologizado na sua largada entre direita e esquerda. E, a partir daí, claro, cada um vai pensar como se atinge melhor e com melhor qualidade a sociedade, para a geração de emprego, nas políticas sociais, na educação, aí cada um vai ter um caminho, mas eu acho que o centro é um ambiente onde as pessoas discutem com equilíbrio, as pessoas têm capacidade de ouvir, né, opiniões divergentes, né, e a possibilidade de tirar do debate político algumas agendas, onde, principalmente a agenda fiscal, onde em qualquer posição que você esteja, na base, na oposição, você possa compreender isso como uma questão, vamos dizer assim, de Estado, uma questão fundamental para que você possa, no momento seguinte, garantir investimentos no seu país. Eu acho que no Brasil. Eu acho que a grande discussão não é saber a melhor política de segurança ou a melhor política de educação, é saber como é que você financia essa política. E no Brasil, hoje, a situação fiscal não permite que a gente saiba como é que se financia isso. Então, tem um debate anterior que, do meu ponto de vista, não deveria estar ideologizado, porque ele prejudica a sociedade na ponta, ele prejudica o trabalhador mais simples, porque, no fundo, quem vai pagar essa conta é quem não tem condição de ter uma escola privada, um plano de saúde privado, que é a sociedade que ganha a menor renda. Não, eu me coloco nesse ponto. Eu vou dizer, quando eu assumi o meu primeiro mandato, foi no final do governo do presidente Fernando Henrique, eu era base, depois virei oposição, e fiz durante muitos anos a política a oposição tem que votar contra, né? Tem que conseguir um discurso para justificar votar contra o outro governo. E desde o segundo governo Dilma que eu mudei na oposição ainda, mudei o meu pensamento e entendi que a política fiscal não deveria fazer parte de embates políticos e votei, eu, Aleluia e outros, já começamos ali a votar aquele primeiro pacote de propostas do ministro Joaquim Levy, que infelizmente foi destruído pela própria presidente Dilma com o ministro Nelson Barbosa.
Eu gostaria de... A segunda pergunta, Henrique. Bom dia, Henrique Gomes Batista, correspondente do jornal O Globo. O senhor falou duas coisas que me chamou a atenção. Primeiro é sobre o Sistema S, que precisa enfrentar o Sistema S. Eu queria entender melhor o que seria esse enfrentamento do Sistema S, quando seria isso. E segundo, o senhor disse que acredita que a população brasileira vai optar por uma agenda mais coerente, mais séria de reformas e de revisão do tamanho do Estado. Como que isso pode eleitoralmente seduzir mais as pessoas que o discurso populista que a gente vê cada vez mais nos dois extremos da política brasileira? Não, o que eu disse é que o Sistema S tem muitos pontos positivos, mas também tem muito recurso que não é focado no social. Então, a revisão do sistema, e teria outros exemplos aqui de todos os incentivos, benefícios, desonerações que o governo está, que somam 285 bilhões no nosso orçamento, que todos eles precisam ser revistos. Então, acho que a possibilidade de discutir todos esses temas, ela é necessária, por mais que no final se chegue à conclusão que um investimento desse ou outro é positivo. Mas eu acho que a sociedade precisa que o Estado brasileiro reorganize, já que não há recursos para os investimentos na base da sociedade, a sociedade, eu acho que deveria exigir sempre a reorganização e a discussão desses temas. Alguns certamente vão ficar e outros vão precisar ser revistos. E a segunda pergunta sobre como esse discurso do centro pode ser mais atrativo para o eleitor que o discurso populista. O que eu acho que é o grande problema do discurso, vamos dizer assim, racional, é que a gente sempre chega à conclusão que o cidadão, a população no final, na ponta final, ela tem a mesma informação que a gente tem. Esse é o grande defeito. A gente fala das reformas como se ela fosse um ponto final no debate. Ela não é. A reforma é o meio para se chegar às soluções da melhoria da qualidade de vida, dos investimentos de melhor qualidade, investimentos públicos e também dos investimentos privados. Reorganizando o Estado, o setor privado tem mais segurança para investir. O grande problema nosso é que, geralmente, a gente para sempre no debate, né, na parte inicial do debate. A gente precisa, aqueles que acreditam nessa agenda, eu acho que é majoritário no Brasil hoje, pode não ser majoritário no voto ainda, mas é majoritário na sociedade, é mostrar para o cidadão que todas essas reformas ou todos esses benefícios acima da média que muitos segmentos têm, né, as corporações públicas e privadas, a defesa que elas fazem por exemplo, de não votar a Previdência, no fundo, tem apenas o objetivo de manter o seu benefício, né, não tem a preocupação de melhorar a vida das pessoas. A gente tem que explicar, a sociedade não sabe. Outro dia eu fui em Nova Iguaçu, no Rio, dei uma entrevista com muitas pessoas da comunidade. E comecei a explicar isso, que o trabalhador que ganha um salário mínimo se aposenta com 65 anos e o que ganha 30 mil se aposenta com 50. Teve um senhor que falou, isso, você tem que explicar isso. O nosso problema é que a gente sai da premissa que geralmente as pessoas têm a mesma informação que a gente tem e muitas vezes não tem. Eu acho que falta para o discurso, vamos dizer assim, mais racional, com mais responsabilidade fiscal, explicar por que a responsabilidade fiscal tem resultados melhores na vida das pessoas do que o discurso fácil. Até porque está colocado o discurso fácil do presidente Lula, quando escolheu a presidente Dilma, a população sabe que passou por ele, né? Mônica. Muito obrigada, Mônica. Está funcionando? Está funcionando. Mônica De Bolha, do Peterson Institute for International Economics e da SAIS Johns Hopkins, Universidade de Johns Hopkins. Primeiro, eu queria parabenizá-lo, presidente, por esse último comentário, porque, de fato, existe esse problema. As pessoas partem desse pressuposto de que, na ponta, o cidadão que está escutando algo a respeito da responsabilidade fiscal e das reformas necessárias entende absolutamente todos os pormenores dessas reformas e dessas medidas, e isso não é absolutamente verdade. Então, acho que uma das falhas do governo Temer tentar empurrar a agenda de reformas tem exatamente a ver com esse problema de comunicação. Mas eu queria fazer um outro ponto e uma outra pergunta a respeito dos problemas de desigualdade que a gente ainda tem no país. Quer dizer, a gente sabe que tanto no governo Lula quanto no governo Dilma vendeu-se essa ideia no Brasil de que a desigualdade havia caído expressivamente,
o que, em parte, é verdade para um percentual da distribuição de renda, mas não é verdade necessariamente quando se olha para o conjunto da distribuição de renda, levando em consideração o topo da pirâmide, não só a base da pirâmide. Portanto, a minha pergunta é a seguinte: dado que a gente tem aí uma porção de programas sociais que precisam ser revistos e que podem exatamente fazer alguma coisa para melhorar a distribuição de renda, como se propagou durante todo esse tempo, há algo adicional na parte tributária que é extremamente relevante também, dada a regressividade do nosso sistema tributário. Existe alguma coisa que possa ser feita diante dos nossos desafios fiscais de curto e de médio prazo na área tributária para diminuir a regressividade dos impostos no Brasil? Muito obrigada. Olha, acho que, na verdade, no governo do PT, eles garantiram para alguns alguma renda no curto prazo, mas para garantir o benefício dos que estavam acima, né, do setor público e do setor privado. Quer dizer, os aumentos salariais nesse período foram enormes e a injeção a alocação de recursos em segmentos escolhidos da sociedade também foi enorme. Então, acaba que é o que eu falo sempre. Eu disse ontem para a imprensa, o juiz Veloso, e digo isso porque ele deu entrevista, então não foi uma conversa, ele tentou justificar não votar a reforma da Previdência, porque a pessoa com 65 anos, que já tivesse contribuído 15 anos, não poderia se aposentar no Brasil. Quer dizer, no fundo, ele passa uma falsa informação para a sociedade para defender o seu próprio direito. É isso que aconteceu no Brasil nos últimos anos. O nosso problema, Mônica, na questão tributária, eu tenho sempre sido pessimista e falei um pouco sobre isso aqui, porque se a gente não organizar primeiro as despesas do Estado brasileiro, toda reforma ela vem sempre respaldada pela Receita Federal e pelos estados na procura de novos recursos. Então, por exemplo, na hora que a gente está discutindo a simplificação do PIS/COFINS, né, no fundo, quando você pressiona um pouquinho mais, no final tem sempre um trabalho para aumentar a alíquota de algum setor. Não é? Quer dizer, depois, os governadores, pelo que se passou na Lei Candir, né, eles sempre vão querer antes saber onde é que está o financiamento para poder apoiar a reforma tributária. Então, tem sempre um bloqueio, né, para que você consiga fazer alguma coisa, mesmo que seja pequena. Eu vejo sempre com apreensão essa discussão, porque no final sempre prevalece a posição da Receita em detrimento da sociedade, né, porque no fundo eles estão olhando sempre a possibilidade de aumentar a receita, não reorganizar o que já tem, melhorar a gestão. A gente viu agora, no caso do Fundo Rural, eu estava lendo anteontem, a Procuradoria-Geral da Fazenda incluiu um artigo, você deve ter visto, onde eles podem entrar sem autorização, então a gente vai ter que rever isso. Você vê, tem sempre, no debate com eles, tem sempre algo para que beneficie, né, a ação do Estado contra o cidadão. Né, isso gera insegurança. Então, eu, em relação à reforma da tributária, por mais que a gente pudesse avançar pontualmente algumas questões para que pudesse melhorar a racionalidade do nosso sistema, mas eu prefiro focar nas reformas do Estado. Por isso que quando eu estava já no ano passado discutindo Previdência novamente, eu pedi ao deputado do Rio, Pedro Paulo, que ele organizasse com a assessoria da Câmara um debate sobre uma PEC sobre despesas obrigatórias, para que a gente pudesse, independente de conseguir colocá-la em votação esse ano ou não, para que ela pudesse ser um tema da eleição, como cada um pensa um Estado que gasta 100% das suas despesas com despesas que são obrigatórias, de que forma que a gente consegue desmontar isso para que o Estado possa ter melhores condições de alocação dos seus recursos. Esse é um debate importante. E é claro, quando as pessoas... Outro dia eu vi um deputado discursando, vamos fazer uma reforma porque ele quer justificar não votar na Previdência. Então, a justificativa... Temos muitos gastos excessivos no Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, e foi passando os números. Não conhecia o tamanho do rombo da Previdência, porque ele estava querendo economizar 500 milhões.
a Previdência com 50 bilhões por ano. Então, não é que esses 500 milhões não devam ser economizados, mas não adianta a gente, né, justificar para o seu eleitor algo menor sem entender que tem um problema estrutural enorme que a gente precisa enfrentar. E esse debate, quantas vezes eu vejo no plenário, depois, sai desse debate, por favor, isso vai te prejudicar. Eu falei, gente, o que vai prejudicar a gente é o Brasil explodir, é a gente voltar para um ambiente de hiperinflação, né, da volta do desemprego acelerado. Então, a gente tem que ter... Eu acho que, mas eu acredito muito, eu acho que se a gente não tivesse tido o problema das duas denúncias contra o presidente Michel Temer, nós teríamos votado a Previdência, e melhor que essa, e nós estaríamos num cenário hoje aí discutindo reforma tributária, discutindo outros temas importantes, mas, infelizmente, não conseguimos, temos que tentar agora, é difícil. Às vezes eu sou mal interpretado pela imprensa, não, você está pessimista, você não. Eu tento sempre colocar o que eu acredito. Não é fácil votar uma reforma da Previdência hoje no Brasil, mas a situação é tão grave que o nosso trabalho tem que ser para que nos próximos 30 dias a gente possa fazer o convencimento do parlamentar. E aí passa também por convencer o cidadão para que ele pare de pressionar tanto o parlamentar contra uma reforma que ele não está sendo atingido. 90% dos brasileiros não está sendo atingido. Então, foi o que eu falei outro dia para o ministro Moreira, falou, vocês têm que fazer uma pesquisa e compreender onde é que estão aqueles que não estão sendo atingidos e como é que está a rejeição deles. É porque é nesse que você tem que trabalhar. Porque se você tem 90 que não estão sendo atingidos e 10 que estão sendo atingidos, você tem que reduzir a rejeição nos 90, não trabalhar os 10. Os 10 estão perdidos, esses vão cuidar dos seus interesses. Muito obrigado, ministro. Próxima pergunta, e depois da próxima pergunta nós vamos ter 3 perguntas, porque o presidente Maia tem que sair para um encontro com o seu contraparte aqui nos Estados Unidos, o deputado Paul Ryan. Então, o professor Oscar Vilhena, que é diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, fará essa pergunta. Depois nós vamos ter a Cláudia Trevisan, do Jornal Estado de São Paulo, e quem levantar a mão lá atrás, temos uma pergunta e mais uma, não há nenhum voluntário. Então vamos ter mais, depois desta, teremos mais, teremos mais 3 perguntas, o Marcelo também. Por favor, perguntas breves, porque o deputado precisa, enfim, ter um compromisso no Capitólio com o presidente, o Speaker of the House, Paul Ryan. Oscar, por favor. Presidente, o senhor tem falado criticamente a respeito das vinculações constitucionais de despesas no Brasil, né, e deu exemplos hoje e falou especificamente sobre educação e saúde. Eu pergunto se na sua agenda a retirada da vinculação de despesa para a educação, especialmente municípios e estados, que são vinculações numéricas constitucionais, se isso está no seu horizonte e se isso estiver, se o senhor não teme que isso vai gerar, dada a lógica do sistema político brasileiro, que esses recursos sejam predados para outros destinos menos nobres. Não, o que eu tenho dito é que nós temos que discutir toda a agenda de vinculações. O problema da saúde é recurso ou é gestão? Não é isso? A qualidade dos investimentos na educação estão focados no caminho certo ou não? Esse debate precisa ser feito no Brasil, entendeu? Os municípios brasileiros, muitos deles perdem recursos federais porque não tem ninguém que consiga cadastrar uma proposta no computador do Ministério, no sistema do Ministério. Então, nós precisamos discutir, né, rediscutir, né, de que forma que os municípios vão conseguir, que cuidam da educação fundamental, da educação de qualidade. Se ele não tem um assessor que consiga recursos para ele, entrando num sistema do Ministério das Cidades, então a nossa crise também de qualidade no serviço público também é muito grande. Então, acho que todo esse debate das vinculações tem que ser feita. É claro que eu não estou trabalhando para reduzir os gastos da educação, né? É óbvio que não está se trabalhando para isso. Mas como é que a gente melhora a qualidade? Não é isso? Então, nós sabemos que, né, como é que nós conseguimos ter uma política que foque na pré-escola, né? Na educação de 4, 5 anos. A gente tem muito debate, com um lobby muito forte, no ensino universitário, mas a gente não tem uma preocupação clara da sociedade
focada na universalização do ensino, pelo menos de 4, 5 anos no Brasil, e com que qualidade a gente consegue educar, com que prioridade. Né? Claro que a gente tem bons exemplos de países pequenos que melhoraram essa educação muito rapidamente, como a Finlândia, mas o caso do Brasil é um país um pouco maior, né? com muitas regiões distintas. Mas quando eu falo dos temas, é porque eu acho que esses temas todos precisam ser colocados. E outra coisa, a PEC do teto, na verdade, ela, do ponto de vista dos estados e municípios, não, mas do ponto de vista da União, já desvinculou. Já desvinculou. Essa é a verdade. Só que desvinculou com um piso, né, maior, para que se garantisse os investimentos dali para frente com a correção da inflação. Mas já está desvinculado. A PEC do teto desvinculou saúde e educação, com certeza, mas garantindo um piso maior, o que, projetando o que você tem de receita, é óbvio que deu uma possibilidade de maiores investimentos. O nosso problema, muitas vezes, eu acho que na maior parte das vezes, passa muito pela qualidade do nosso gasto, pela gestão pública. Não tem. O Brasil perdeu a capacidade de formar para o serviço público, né, quadros de qualidade. Nós criamos muitos municípios que não têm a menor condição de existir. Né? Eu fico pensando como é que nós temos municípios onde a única receita que ele tem são as transferências da União, não tem receita própria nenhuma. De que forma que ele organiza a sua gestão. Só que são debates difíceis, porque hoje você tem lá a Câmara de Vereadores, você tem o prefeito, e do ponto de vista político você vai ter que enfrentar esse debate. Hoje você não consegue, mas em algum momento a sociedade vai compreender, né, que aquele município, o que ele faz é apenas tirar recursos da sociedade, né, sem nenhum tipo de contrapartida. Obrigado. Cláudia Trevisan. Cláudia Trevisan, do Jornal Estado de São Paulo. Eu gostaria de saber qual é a sua visão do cenário eleitoral hoje e qual a probabilidade de sucesso de um candidato associado ao governo, considerando a extrema rejeição ao presidente Temer e o alto desemprego que ainda existe no país. Olha, eu tenho dito desde o ano passado, o deputado Heráclito gosta que eu repita essa frase, né, Heráclito? A eleição no Brasil ainda faltam 100 anos, apesar de a gente já estar no ano eleitoral. A crise é tão grande no Brasil, a crise política, a crise ética, a crise econômica, que o cenário de hoje certamente não será o cenário de junho do ano que vem. E lembrando também que no Brasil há sempre muitos ciclos, de forma muito rápida, as coisas vão mudando. Só lembrar a eleição de 2002, que não é igual a essa, mas tem alguma semelhança, né? Na hora que o presidente Fernando Henrique não pode mais ser candidato, você tem um quadro aberto, onde no início da eleição parecia que o Lula era o grande favorito. Né? Em abril, a Rosiane apareceu e foi, vamos dizer, destruída pelo governo do presidente Fernando Henrique, lá pelo trabalho de um ministro. Quando ela caiu, então o Lula vai voltar. Não, quem apareceu foi o Ciro Gomes. O Lula passou a ser alternativa novamente em agosto, acredito eu, de agosto para setembro. Então, mesmo num cenário mais, vamos dizer assim, mais tranquilo do ponto de vista político, em 2002, você teve 3 ciclos para voltar. Começou com Lula e terminou com Lula e passou pela Rosiane e pelo Ciro. Então, a eleição brasileira, essa com certeza, sem um candidato à reeleição, do meu ponto de vista, ela vai se resolver mais na frente. E ainda tem um outro aspecto, é a primeira eleição geral de 45 dias, não de 90, o que pode atrasar ainda mais a consolidação de algum nome ou de alguns nomes no processo eleitoral. E o apoio é sempre uma questão. É claro que o presidente tem uma rejeição alta hoje, mas o governo tem muitos avanços, né? Então, eu acho que o candidato que tiver condições, né, de defender essa parte dessa agenda do governo de reformas, eu acho que ele tem todas as condições de ser um candidato competitivo, né? Não necessariamente ser um candidato do presidente, mas ser um candidato, como eu falo, desse ambiente que trabalha por reformas no Brasil. Eu acho bastante viável, inclusive com a possibilidade do próprio apoio do PMDB. Agora, é claro que, pelo que o presidente passou, pelo processo de impeachment, pelo curto prazo de governo, é óbvio que, e com a situação fiscal que ele recebeu, é óbvio que a prioridade dele foi reorganizar a economia.
Então, certamente, tem muitos pontos na área social que ficaram pendentes de um avanço maior nesse governo. Então, eu acho que o candidato tem que ter a possibilidade de defender essa agenda, né, que precisa ser aprofundada na responsabilidade fiscal, e ter, do outro lado, a possibilidade de criticar e falar de que forma que vai avançar na política de geração de emprego e numa agenda social séria. Olha, hoje não. Eu tenho 1% na pesquisa. Se o dia que eu tiver 7%, as coisas melhoram muito. The two last questions back there, and then Marcela Weberg, and that's it. Go ahead, please. Brief questions, please. I'll do my question in English. My name is Tony Quintanilla from Prospectiva Consulting. Much has been talked about pension reform because, as you stated, it's much needed. But we know that there are other reforms on the table, such as tax reform and the privatization of Eletrobras. I just wanted to get an idea of what are some of your priorities outside of pension reform, and what is the outlook for the passage of, say, the electric sector reform? Can you repeat the question, please? Yeah, so I just wanted to get to see what your priorities are outside of pension reform and some of the other reforms, specifically the passage of the electric sector reform. What is the outlook for that? Sim, desculpa, porque a gente fica com a reforma da Previdência, né? Um tema com tanta rejeição, a gente não sai dele, né? É mais fácil cuidar dos outros. Claro, é o que eu disse aqui, do lado da despesa, eu acho que a gente tem que discutir Previdência, discutir de forma séria as despesas obrigatórias no governo. Nós temos uma agenda que está colocada para esse ano, que é a privatização da Eletrobras, que o governo atrasou o envio, teve ali conflito de opiniões entre os ministérios da Fazenda e das Minas e Energia, mas parece que dia 1º de fevereiro o governo envia o projeto de lei. Eu acho que é um tema importante, defender a reforma, a privatização, e de que forma que vão ser alocados os recursos. Aí vai ser um segundo debate na Câmara, que certamente o relator da matéria vai ser o deputado Zé Carlos Aleluia. O governo deve encaminhar um novo marco para o sistema de energia também, nos próximos, acho que deve fevereiro, no início de fevereiro ou início de março, né, para se discutir a matriz energética brasileira, que hoje é basicamente concentrada no sistema de águas, e hoje o Brasil tem outras fontes que precisam ser readequadas no sistema. Pelo menos foi o que me disseram, que vão enviar também durante o mês de fevereiro. Nós vamos discutir o projeto de cessão onerosa, que o autor é o deputado Aleluia, que é um tema importante, que está travando a Petrobras, a possibilidade que o setor privado possa explorar aqueles barris que foram, vamos dizer assim, transferidos à Petrobras na aprovação da lei, acho que em 2011, não é isso? É um volume grande de barris. Tem também uma outra diferença que tem que ver como é que vai ser utilizado. Então, no setor de energia. E tem um debate que também está sendo feito, que é a questão da lei do gás, que a gente precisa fazê-lo, mas que o projeto que está colocado do deputado Marcos Vicente ainda tem muita polêmica, e nós vamos ver de que forma que nós conseguimos organizar melhor esse projeto. Marcelo, last question, please be brief, because the congressman has to go. Sim, Marcelo Averburg, ex-BNDES e BID. A presidente do PT declarou ontem, eu vi no Globo, uma pergunta eminentemente política, que se o Lula for condenado, vai haver revoltas nas ruas e possivelmente pessoas vão morrer. Quer dizer, isso subentende-se que ela considera que a justiça não é igual para todos. Eu lhe pergunto como que o senhor acha que o Congresso e o Poder Judiciário devem reagir a essa declaração. Obrigado, Marcelo. Olha, eu não quis responder essa declaração ontem, porque ela é tão absurda que ela não merece nem resposta. Acho que quem deu a melhor resposta foi o Paulo Okamoto, né? Que disse que ele vai morrer do coração. Então, melhorou muito o problema. Então, eu acho assim, infelizmente,
alguma parte da sociedade, da política ou das elites ainda acha que vai conseguir ficar protegida pelo seu poder, né, pela sua influência. A gente está vendo que isso não é verdade. Né? Não tem ninguém protegido, está todo mundo exposto, ainda bem. E todo mundo exposto, quem for citado tem a capacidade de fazer a sua defesa, quem não tiver participado de nada, seu inquérito vai ser arquivado, quem tiver participado vai andar. Então não adianta achar que, como você falou, que o Lula está acima de qualquer coisa, isso deixa uma decisão da justiça, deixa a justiça decidir. Eu quero que o Lula dispute a eleição. Eu acho que para o Brasil é bom, eu acho que ele vai perder, eu acho que vai conseguir destruir esse discurso dele, que foi um grande presidente na área social, que não foi, né? Não foi. Você criar um programa para escravizar as pessoas não é um bom programa social. O programa bom é onde você inclui a pessoa e dá condições para que ela volte à sociedade e possa, com suas próprias pernas, conseguir um emprego. A cidadania é o emprego, a cidadania não é depender do Estado brasileiro. E acho que com o tempo a sociedade está vendo isso. Não adianta dar uma casa da Minha Casa Minha Vida sem entender que aquela pessoa que morava numa comunidade, que não pagava luz, não pagava água, não pagava nada, que no dia seguinte achar que da noite para o dia ela vai ter as condições para fazê-lo. Então é uma transição. Então não se fez nada, se deu a casa, boas festas, né, se gerou um grande sonho da casa própria para as pessoas, e hoje as pessoas vivem muitas dificuldades. Então acho que, para mim, politicamente, o ideal é que o Lula dispute. Agora, como você colocou, quem decide é a justiça. E ninguém está acima da justiça brasileira. Então a justiça que decida se o presidente é culpado ou não é culpado, e decida se ele tem condições de ser ou não candidato do ponto de vista da legislação brasileira. Muito obrigado, deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Eu pediria a todos que, enfim, desse uma salva de palmas ao deputado que tem novos compromissos. Muito obrigado.